Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras recentes, porque eu acabei de terminar de ler A Leste do Éden, de John Steinbeck, e esse livro, ele me surpreendeu, este grande livro, me surpreendeu de diversas maneiras. Por que de John Steinbeck? Eu já li Ratos e Homens, gosto muito de Ratos e Homens, foi publicado em 1937, As Vinhas da Ira, um outro clássico também, assim, que eu gosto muito, mas muito mesmo, foi publicado em 1939. Já Leste do Éden, ele foi publicado em 1952. Então aqui, o que me surpreendeu, logo de cara, logo no início, assim, foi um ritmo acelerado. Muitos acontecimentos, personagens marcantes, personagens fortes. Em alguns momentos me lembrou assim até um novelão, assim, sabe? Mas isso não diminui em nada o valor da obra, tá? Vamos aos fatos aqui então, sobre o que é A Leste do Éden. Esse livro aqui é uma saga familiar, nós vamos conhecer duas famílias que são os Hamilton e os Trask. E aqui os personagens são muito fortes, né, como eu já disse, mas calma aí que tem profundidade nessa história aqui também, tá? Não é só um novelão, não. Aqui o autor fez também uma releitura do livro de Gênesis, da história de Caim e Abel. Essa história é ambientada no Vale dos Salinas, assim como essas outras demais histórias aqui que eu já li. Por quê? John Steinbeck nasceu e cresceu nessa região da Califórnia. Inclusive, temos uma surpresa aqui durante a leitura. Aparece o sobrenome aqui de Steinbeck durante a leitura. Eu não vou falar qual é a relação aqui, mas assim, me surpreendeu muito, gostei muito dessa relação aqui com o autor. A história começa ali no final de 1800, nas últimas décadas ali de 1800, e vai até as primeiras décadas de 1900, até a Primeira Guerra Mundial ali. Aqui nós temos personagens ruins, personagens que não têm empatia, personagens bem estranhos, assim, para dizer o mínimo. Mas também, por outro lado, temos personagens aqui encantadores, pessoas sábias, diálogos. Gente, tem uns diálogos aqui tão enriquecedores, tão lindos, principalmente entre um personagem que é o Samuel e um outro personagem que é o Lee. Eles conversam e são conversas assim, muito enriquecedoras, conversas assim, que dá para extrair bastante coisa, sabe? Eu vou ler um trechinho, dois trechinhos. Porque assim, tem muita coisa boa aqui entre essas conversas. Eu vou ler aqui dois trechos rapidinho, olha só. O maior terror que uma criança pode sofrer é não ser amada. A rejeição é o inferno que ela teme. Acho que todo mundo, uns mais, outros menos, já sentiu a rejeição na pele. Olha só que interessante. Os seres humanos são apanhados em suas vidas, em seus pensamentos, em suas necessidades e ambições, em sua avareza e crueldade, em sua bondade e generosidade também, numa teia do bem e do mal. Acho que essa é a única história que possuímos e que ocorre em todos os níveis de sentimento e inteligência. Virtude e vício foram a trama e a textura de nossa primeira consciência e serão um tecido de nossa última consciência. Isso apesar das mudanças que possamos impor ao campo, ao rio e à montanha, à economia e ao comportamento. Não existe outra história. Um homem, depois que se livrou da poeira e dos detritos da sua vida, só terá para si as perguntas duras e objetivas. Foi bom ou foi mal? Eu me saí bem ou me saí mal? Então essa questão do bem e o mal, sobre destino, sobre escolhas, sobre herança, porque afinal de contas, independente do que tenha acontecido no passado, sempre há a escolha. Existe um trecho bíblico aqui do Gênesis, da questão de Caim e Abel, que eles procuram então uma nova tradução para esse trecho. Então, como muda o sentido? Uma palavra numa nova tradução muda o sentido todo do texto. Porque entre essas conversas, entre Samuel e Lee, eles falam, né, existem muitas igrejas e seitas que sentem a ordem do tu farás
e põe todo o peso na obediência. E existem milhões mais que sentem predestinação no deverás. Nada que possam fazer interferirá com o que vai ser, mas poderás. Ora, isso torna o homem grandioso, porque na sua fraqueza, no seu pecado de matar o irmão, na questão de Caim e Abel, ele ainda tem a grande escolha, pode escolher o seu rumo e lutar e vencer. Então fala muito sobre essa herança, porque existe o bem e o mal. O bem e o mal sempre vai existir. Então assim, mas existe a escolha, isso fica muito forte durante toda a leitura. Então assim, como que vai ser então essa releitura de Caim e Abel? Será que vai ter o mesmo destino bíblico? Mas essa questão dos irmãos, esse amor, essa rivalidade e a falta de amor também, a carência, que traz ali ressentimento e traz tantas coisas, mas apesar de tudo, você poderá. Né? Existe essa possibilidade. Então é um livro que, em partes, em alguns momentos, parece um novelão pelo ritmo e pelos personagens muito definidos em alguns momentos, mas na maior parte da história aqui tem grandes ensinamentos. Então esse é um livro, é um calhamaço, tem quase 700 páginas, mas é um livro assim que você acaba lendo rápido, porque apesar de ter muitos acontecimentos, não se torna um livro cansativo. Tem bastante personagens sim, mas você se apega a esses personagens, e os personagens vão crescendo, e os desfechos vão acontecendo, então é tudo muito bonito, tudo... A maior parte, assim, traz uma grande reflexão e é um livro, assim, que você lê 50 páginas, mas você não percebe. É uma excelente leitura que trata muito essa questão, né, da geração do mal, o mal que é feito não impacta somente na sua vida, né, esse egoísmo de achar o que tem, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com a minha vida, nessa vida não se sai vivo, aquelas... reflexões rasas, né? Reflexões que não levam a nada, e aqui mostra exatamente o oposto, né? O quanto sim impacta na vida dos demais, né? Principalmente assim os mais próximos, os familiares, escolhas erradas têm um peso muito grande, e como muitas vezes essa procura pelo afeto acaba cegando, né? Se você deixar, sentimentos ruins vão aparecendo e você acaba justificando algumas atitudes pelas atitudes ali da herança dos antepassados, o quanto isso corrói, né, a sua vida, o seu espírito, mas que não, sempre existe a possibilidade de mudar, de fazer diferente, de honrar tudo que aconteceu, porque afinal de contas o bem e o mal existem em todo lugar, então ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas as pessoas tentam, a maioria das pessoas pelo menos tentam acertar. E o que elas querem no final das contas é serem amadas, é se sentirem amadas. Então, cara, esse livro aqui é sobre relações, é sobre família. Que coisa bonita. E para quebrar, né? Para quebrar essa coisa da predestinação, né? Fácil não é, mas é possível sim. Mais um trecho aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, olha só. Sim, acredito, é fácil, por preguiça, por fraqueza, jogar tudo nas mãos de Deus e dizer: não pude fazer outra coisa, o caminho estava traçado. Mas pensem na glória da escolha, é isso que faz de um homem um homem. Porque o bem e o mal sempre vão existir, mas sempre existe também a escolha. E os frutos que serão colhidos, né, diante das escolhas. E eu li também Emma, de Jane Austen, é um clássico de 1815 e foi uma leitura encantadora, muito melhor do que eu imaginava, porque Orgulho e Preconceito não me fisgou dessa maneira, assim, eu esperava, mas não foi assim. Não sei hoje, numa releitura, como seria, né? Mas na época, quando eu li Orgulho e Preconceito, não me fisgou. Agora a Emma, que foi uma delícia. Eu entrei aqui nessa história, me joguei aqui nessa história, eu consegui ver as vestimentas, os lugares, os passeios, os jantares, as visitas, piqueniques.
Enfim, tudo isso lá no comecinho do século XIX, então me senti uma jovem ali, participando dos costumes daquela época, né, daquela sociedade. Tudo isso num tom de leveza, num tom de sofisticação e também um tom ali de comédia e ironia, sabe? Eu gostei muito de Emma com seus erros e acertos e eu errei também, sabe? Então assim, quem sou eu para jogar? Porque eu errei feio aqui também, eu também não enxerguei as coisas que estavam assim na cara. Eu não vi as coisas ali, então assim, como isso acontece? Às vezes as coisas estão na nossa frente e a gente não consegue enxergar, porque às vezes a gente está prestando atenção em algo ali mais lá na frente e você tem tesouros ali, né, perto de você ali que você não consegue captar. Depois de um certo tempo, Emma aqui vai se tornando mais madura, né, no decorrer aqui da narrativa e eu adorei essa coisa dela se tornar mais madura aqui e ver os seus próprios erros, né? E o choque ali de, nossa, como eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso, né? Eu achei muito encantadora essa narrativa aqui, esse retrato da vida doméstica num pequeno vilarejo ali, próximo a Londres. Que gostoso que foi isso, sabe? Eu sorri aqui junto com os personagens, eu vi a troca de olhares, a ironia, e participei ali daqueles passeios, sabe, assim, tudo muito sutil, tudo num ritmo próprio, né, você precisa entender que isso aqui é um clássico de 1815, então ele não vai ter o ritmo de um livro contemporâneo. E acho interessante também, para quem não está acostumado com os clássicos, conforme a leitura, e escrevendo um papel à parte, eu sempre faço isso nas minhas leituras, pego um papel à parte e começo a escrever quem são os personagens, porque aqui nós encontramos o nome de solteira, o nome de casada, aí tem o nome da propriedade, aí tem o nome do vilarejo, aí você junta tudo isso aqui, assim, eu pelo menos se eu não marcar eu acabo confundindo, são nomes diferentes, às vezes nome que não está habituado, então confunde um pouco. É interessante até as propriedades terem nome, né? Eu gosto disso. Então fica a dica aí. Eu sempre faço isso, mas às vezes a pessoa não está habituada, então não custa nada dar uma dica. Eu gostei demais de Emma. Agora eu fico curiosa, assim, para ler os próximos, então, de Jane Austen. Estou pensando em pegar em Persuasão, ler Persuasão. Acho que vamos ver se eu consigo ler logo, não demoro muito para pegar agora um próximo de Jane Austen. Porque eu tava com medo, eu tava com medo nessa segunda leitura aqui, a que a primeira foi Orgulho e Preconceito, tava com medo de não me encantar, mas eu me encantei sim, gente. Ai, eu adorei, Emma, adorei, gente. Eu espero que as outras leituras eu também me encante dessa maneira, porque Emma aqui, ela com esse jeitinho dela, assim, achando, né, se achando superior aos demais ali, os erros e o amadurecimento dela, foi tudo muito encantador, foi muito divertido, eu dei risada aqui, sabe? Gente, que coisa gostosa. E me senti aqui em 1800 e pouquinho, sabe? Até com aquelas roupas assim, ah, gente, que delícia, foi tudo de bom essa leitura aqui. E não é uma leitura de menininhas não, tá? Tem coisas além aqui, sim. Se você pegar, prestar mais atenção, você vai ver que tem crítica aqui de muita coisa aqui, tá? E aí eu li também, esse livro aqui foi escolha da minha filha, da Bia, né? A Bia tem 7 anos. Ela me deu esse livro e ela escolheu também para que eu lesse, né? Um outro vídeo, meu último vídeo de próximas leituras. Ela escolheu esse livro aqui, A Menina da Neve, de Eonin Ivy, é assim o nome dela? Bom, esse livro é finalista do Prêmio Pulitzer. Ele foi publicado em 2015, mas ele é ambientado em 1920, aqui é um casal, e esse casal, eles perderam um bebê, eles não têm filhos, então essa mulher, essa esposa, ela sofre um luto muito forte, uma depressão, uma coisa assim que ela não consegue superar, e eles se mudam então para o Alasca, né? Ela não quer nem ficar perto da família, ela não quer conversar, ela quer se isolar, então eles vão para o Alasca. E ali eles estão isolados de tudo, né? Uma realidade muito difícil. Tem uma família ali, que são os vizinhos deles, eles estão ali a 10 quilômetros de distância. É um livro que retrata muito também a natureza, o frio,
as estações do ano, sabe? O quanto você aproveita ali, né, na primavera, quando o inverno acaba, para você semear, para você cultivar a terra, para depois você colher os frutos, porque no inverno fica impossível ali, né, de cuidar da terra, o frio, menos 30 graus. Então, retrata muito essa natureza e viver da caça também, viver das plantações, sobreviver a esse clima hostil. E fala muito sobre esse casamento. Aqui eles têm, no começo da história, eles têm 50 anos, então ficou ali um vazio para os dois, um vazio para esse casal, pela falta dos filhos que eles não tiveram, porque eles queriam muito, ela principalmente queria muito ter filho, ele também, mas é mais retratado o lado dela aqui, da mulher. Então é uma história muito bonita, que fala sobre família, sobre casamento. Inclusive essa coisa da natureza selvagem, no decorrer da história, me lembrou muitas vezes Caninos Brancos, de Jack London, que eu já li, gosto também desse clássico aqui. E durante esse livro aqui, a protagonista, ela empresta Caninos Brancos para um personagem e realmente essa coisa do frio e da natureza selvagem se assemelha muito, me lembrou muito Caninos Brancos, mas essa questão da natureza, não da história, tá? Porque aqui... Então eles estão lá isolados e começa a aparecer uma menina. Uma menina no meio da neve, mas assim, como assim? Como que uma menina sobrevive ali? No meio daquele frio, poucas pessoas conseguem viver ali. Vizinhos mais próximos estão a 10 quilômetros de distância, então assim... E aí até eles perguntam, né? Vocês conhecem alguém? Uma menina, ninguém conhece? Então fica um mistério todo aqui, durante, né, a leitura toda aqui, essa menina... Será que é uma alucinação de tanto que essa mulher, ela quis, né, uma criança? Será que ela está vendo? Será que é da cabeça dela? Será que essa menina é real? Então tem um toque ali também de magia. Será que isso é de verdade? Será que não é? E retrata muito essa questão da família, do amor aos filhos, de momentos simples, que são tão importantes, assim, que de repente ficam mais leves ali, né, com as brincadeiras, essa coisa da leveza das crianças, né, o quanto uma casa, ela fica viva com a presença de uma criança, né, quanto a criança, ela traz essa energia de pureza, de beleza, de alegria, principalmente, né, dentro de um lar. Então, retrata muito esse luto, a falta que a mulher sente disso, e essa menina vem trazendo essa luz, essa magia, esse encantamento, o quanto esse casal se ilumina com a presença dessa garota que a gente não sabe se é real ou se não é real. Não é uma história infantil, tá? Não é, mas é uma história, assim, inclusive tem um conto de fada aqui também, que a protagonista, ela tem desde criança esse conto de fada russo, da menina da neve. Então fica muito essa coisa da magia, do que é real ou do que não é real, da amizade também. Vou ler um trechinho aqui, quer ver? Não era necessário entender os milagres para acreditar neles, e na verdade, Mabel chegou, que é a protagonista, chegou a suspeitar do oposto. Para acreditar, talvez você tenha de parar de procurar explicações e segurar a coisinha em sua mão o máximo possível antes que ela escorresse feito água entre seus dedos. Então, além dessa questão da família, das crianças, né, essa luz que as crianças trazem aí na nossa vida, fala também sobre envelhecimento, sobre amizade, sobre uma mão amiga, um que ajuda o outro ali num momento de dificuldade. Bom, essas então foram as minhas leituras recentes. Eu quero saber de você agora, quais foram as suas leituras? Me conta, vamos aqui fazer essa troca, né? Essa troca é sempre muito enriquecedora. Me conta aí se teve alguma leitura marcante, alguma leitura muito boa, ou até ruim, por que não? Que nem sempre toda leitura é tão boa assim, sempre tem algo a agregar, não só para mim, mas para os outros também que leem os comentários, gente. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.